Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou médico e dentista especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Nós vamos falar hoje sobre trombose venosa profunda após a cirurgia ortognática e os riscos de um tromboembolismo pulmonar. Essa é uma doença que nada mais é do que a formação de um trombo em veias profundas, pode ser em qualquer parte do corpo, mas certamente existe uma prevalência muito maior de acometimento dos membros inferiores, porque existe uma dificuldade muito maior do sangue voltar do pé, da região da panturrilha para o coração. Ele tem que vencer a força da gravidade. As pernas, as veias das pernas, elas têm válvulas que não permitem esse refluxo sanguíneo, e isso acaba facilitando vencer essa força da gravidade, mas ao mesmo tempo essas válvulas, em algum momento em que o paciente fique muito tempo imobilizado, elas podem favorecer a formação de um trombo ou um coágulo sanguíneo, como vocês veem aqui nessa imagem. Sangue parado é sangue que coagula, pode coagular em algum momento. Então você já deve ter ouvido falar em viagens de avião de longa duração, vai para outro país, vai ficar 8, 10 horas num avião, que é recomendado você andar durante a viagem por alguns momentos dentro do corredor do avião para evitar justamente essa estase sanguínea. Estase é o sangue ficar parado, ele não tem um fluxo contínuo. Então você está lá na cadeira do avião, sentado, as pernas dobradas, esse sangue da região abaixo do joelho ele tem dificuldade para retornar para a circulação sistêmica, voltar para o coração. Então, recomendado que você levante e ande, e a panturrilha, quando contrai, ela funciona como se fosse o coração da perna. Toda vez que você dá um passo e contrai, ela faz isso aqui e facilita o retorno venoso, o retorno do sangue venoso para a circulação sistêmica, isso é, para o coração. Então daí a importância, quando nós falamos de cirurgia ortognática, de fazer essa comparação com o avião. A partir do momento que você entrar no centro cirúrgico, ainda vai pegar o acesso venoso, ir para a sala de cirurgia, fazer a intubação nasotraqueal, passar a sonda vesical, a sonda urinária, fazer a cirurgia, depois acordar, estubar, ir para o quarto, para um leito de UTI, não sei para onde você foi encaminhado, até você fazer a primeira deambulação, o tempo de imobilização é muito prolongado. Então esse paralelo com a viagem de avião, ele é excelente, porque é mais ou menos o mesmo quadro. Portanto, nós devemos sim fazer a profilaxia, a prevenção desses episódios de trombose venosa profunda. Quais são os sinais e sintomas de trombose venosa profunda? Você operou, 3, 4 dias depois começa dor e edema, inchaço em um dos membros. Uma das pernas está maior que a outra, tem dor, a panturrilha fica rígida. Normalmente quando nós deitamos e botamos as pernas assim, nessa posição, e dá um tapinha na panturrilha, ela é flácida, né? Nós chamamos isso de sinal da bandeira. Quando você tem uma trombose venosa profunda, a panturrilha fica rígida, dolorida, inchada, pode mudar de cor, fazer cianose, ficar com uma cor um pouco mais escurecida, porque há acúmulo de hemácias com CO2 dentro, né? Um sangue pobre em oxigênio, e também pode haver dilatação de veias superficiais, né? As veias que estão abaixo dessa região de obstrução, aqui no caso o desenho, uma figura de um coágulo, elas ficam engurgitadas, cheias, e elas acabam aparecendo na pele, especialmente naqueles pacientes que já possuem varizes previamente. Então, os fatores de risco que ainda facilitam a formação de trombose venosa profunda, porque é uma doença que acontece normalmente. Eu sou médico de uma sala de emergência e são casos que eu vejo costumeiramente, não relacionados a uma cirurgia específica, mas outros fatores de risco, e aparecem pacientes com trombose venosa profunda. Quais são os fatores de risco para essa doença? Primeiro deles, imobilização prolongada. Todo paciente que viaja de avião, que tem uma fratura de membro inferior, que está acamado, ele é um paciente de maior risco de estase sanguínea, esse sangue ficar parado ali nos membros inferiores ou alguma outra parte do corpo, mas mais comumente os membros inferiores, e coagular. Então, imobilização prolongada, como eu disse, a cirurgia ortognática é uma cirurgia que tem a duração de 3 a 4 horas quando se faz maxila-mandíbula e mento, mas nós não podemos considerar apenas esse tempo, desde a admissão do paciente no centro cirúrgico
até a hora que ele vai para o quarto e fazer a primeira deambulação ou mexer as pernas. Todo esse período é um período de imobilização. Obesidade, então indivíduos obesos com sobrepeso têm maior fator de risco, é um fator de risco para desenvolvimento de trombose. Idade avançada, e aí, eu tenho mais de 40 anos, não vou operar, mais de 50 anos. Não, não é isso. O que nós temos que ter em mente é que a idade avançada é um fator de risco, aumenta sim o risco, mas você pode fazer a prevenção. Então isso não contraindica a cirurgia. Gravidez. Pacientes grávidas, normalmente grávidas, não precisa estar operando. Toda grávida tem um risco aumentado de fazer trombose. Elas têm que ser orientadas antes da cirurgia. Olha, não engravide. As pacientes mulheres não podem ter risco de gravidez durante a cirurgia. Isso é arriscado para a mulher e para o feto. Então, você tem que orientar. A partir do momento que vai começar o planejamento da cirurgia, perguntar, existe algum risco de você estar grávida? Você faz uso de anticoncepcionais e a partir desse momento faça métodos contraceptivos adequados, pré-cirúrgicos, para que não haja possibilidade de gravidez no momento pré-cirurgia. Senão essa cirurgia deverá ser cancelada e feita após a gestação, no período pós-parto, em que já foi feita a amamentação, tudo, porque é uma cirurgia letiva. Ela pode ser realizada a qualquer momento, não é uma urgência, então nós faremos no momento ideal para aquelas que, se por acaso, se apresentarem grávidas. O tabagismo é um fator de risco para formação para trombose também, e ele pode ser cessado, e além de um fator de risco para trombose, é péssimo para cicatrização de qualquer tipo de cirurgia na boca. Então, além do fator de operar a boca, depois o paciente ir lá com cigarro, aumento de temperatura, substâncias tóxicas que vão atrapalhar a cicatrização, ele ainda é um fator de risco para trombose. Então tem que ser cessado. O uso de anticoncepcionais hormonais. Mulheres que usam anticoncepcionais à base de hormônio têm maior risco, sabidamente, de trombose venosa profunda no dia a dia, em sua rotina. Então, como nós vamos operar? Então vai ter imobilização prolongada, mais uso de anticoncepcionais, são 2 fatores de risco. Vamos eliminar esses fatores com prevenção e das formas de prevenção é tirar o anticoncepcional hormonal, conversar com o ginecologista e passar por uma outra metodologia de anticoncepção. Né? Pode ser feita alguma outra forma, desde que garanta que a paciente não vai estar grávida no pré-operatório. Cirurgias de grande porte é um fator de risco. A ortognática, como nós falamos, é uma cirurgia de grande porte. E lesão endotelial. Isso aqui não é para os pacientes, mas para os cirurgiões que estão acompanhando esse vídeo, que é um vídeo didático, apesar de não ser científico, porque eu não estou trazendo artigos científicos aqui, é mais para exemplificar a doença para os pacientes, mas para o cirurgião que trabalha em pronto-socorro e lida com trauma, às vezes você tem uma fratura de mandíbula, maxila e associada a isso uma fratura de fêmur, tíbia, fíbula. Então tem que ficar sempre atento, porque as fraturas elas causam lesões nos vasos e as veias das pernas são veias mais calibrosas e esse endotélio, a camada interna do vaso machucado, ele tende a favorecer também a coagulação do sangue e formação de trombos. E pacientes com hipercoagulabilidade. São doenças genéticas que favorecem a formação de trombos, de coágulos sanguíneos, e isso vai ser descoberto na anamnese, que é a entrevista que se faz logo na primeira consulta, em que o cirurgião vai perguntar para você se tem algum problema de saúde, toma alguma medicação, na sua família, alguém tem algum problema de coagulação do sangue, outras doenças. Isso faz parte da anamnese, que é a entrevista inicial que vai ser feita com todos os pacientes. E é importantíssimo que todas essas informações sejam dadas de forma precisa. A prevenção é muito simples e por isso a trombose venosa profunda não pode deixar de ser prevenida, porque, como vocês viram no slide anterior, a trombose venosa profunda ela pode se mostrar mais grave num quadro de tromboembolismo pulmonar, no caso do deslocamento desse coágulo. Então não tem por que não fazer a prevenção, porque é muito simples e muito barato.
primeiro ato na prevenção, cessar o tabagismo. Segundo, perder peso antes da cirurgia. Terceiro, para cirurgiões também, nós estamos usando cada vez mais ácido tranexâmico, que é um agente antifibrinolítico, ele mantém o coágulo. Isso melhora o quadro de sangramento, principalmente quando nós baixamos a maxila do paciente para a movimentação desse osso, o osso de cima. O ácido tranexâmico é uma medicação que ajuda o sangue a coagular e diminui o sangramento. Nós conjugamos o uso do ácido tranexâmico com a hipotensão. Pedimos ao anestesista, abaixa um pouquinho a pressão nesse momento, porque nós vamos fazer o deslocamento da maxila e é o momento da cirurgia que certamente mais sangra. Com essas medidas, nós temos um controle muito grande do sangramento. Mas, por outro lado, nós favorecemos de alguma forma a formação de trombos, porque estamos agindo a favor dos coágulos. Então, ficar mais atento aos riscos de trombose venosa profunda quando você está usando o ácido tranexâmico na sua rotina cirúrgica. O uso de meia calça de compressão de 3/4 de média compressão talvez seja o método mais simples e mais barato de ser usado. Como eu disse, no momento que você está deitado em ventilação mecânica e a ventilação por aparelho ela altera essa hemodinâmica, o sangue ele tende a voltar menos realmente para o coração durante esse procedimento e fazer estase na perna. E a tendência é que as veias da perna elas se dilatem. Quando você usa a meia, ela volta, faz a compressão e as veias voltam ao calibre normal. Então esse diâmetro aumentado faz com que o sangue fique mais parado ali, né? Ele tem mais estase. Quando você fecha, você favorece o retorno, porque você fechou literalmente o cano, dando mais pressão e favorecendo o retorno desse sangue para o coração. Bombas pneumáticas, isso aqui tem que ser pedido antes da cirurgia ao convênio e falar, o paciente vai usar a bomba pneumática durante o procedimento cirúrgico e algumas horas após esse procedimento, até que o paciente possa andar. A bomba pneumática ela tem um custo muito baixo para um hospital, para um plano de saúde. Quando você pega uma complicação de um tromboembolismo pulmonar, o custo de tratamento para o hospital, para o paciente, para o plano, é gigantesco. Então, quando você pensa que uma bomba pneumática e compara um custo com o outro, não estou falando só de saúde, estou falando da relação financeira realmente, é um disparate absurdo. Então, pela questão de saúde, já justifica a prevenção. Mas se quiser falar pelo lado financeiro também está justificado. Então, se o plano falar assim, nós não temos bomba, nós não pagamos isso, gente, vamos raciocinar, porque o risco para o paciente aumenta desnecessariamente e financeiramente para vocês pode ser muito ruim também. Então, instituir o uso de bomba pneumática na rotina das cirurgias é muito bom para todos, mas especialmente para você, paciente, é uma prevenção a mais. Eu usei meia, não preciso usar bomba. Precisa. A meia vai fechar o vaso e a bomba ela vai fazendo a compressão da perna por etapas, de baixo para cima e favorecendo esse fluxo sanguíneo. É como se fosse uma drenagem linfática, mas nas veias, né? Então ela vai fazendo compressão e fazendo o sangue subir. E anticoagulação. Em alguns casos, pode ser que o paciente fique mais tempo imobilizado do que o necessário, principalmente nos casos de trauma. Nós podemos sim fazer o uso de anticoagulante, enoxaparina subcutâneo, ou anticoagulantes por via oral, que não seja varfarina, que tem efeito imediato, logo após algumas horas após a cirurgia. E o mais importante, deambulação precoce. Então operou, está no seu quarto, levanta, está se sentindo bem, já comeu, não tem tontura, não tem náusea, levanta, senta na cama, põe os pés no chão, espera a pressão sanguínea equiparar com a pressão sanguínea intracerebral. Esse fluxo sanguíneo cerebral é muito importante para não dar essa tontura de quando levanta de uma vez. Então senta, espera equilibrar esse fluxo sanguíneo, a pressão sanguínea no cérebro está boa, você não teve tontura, dá um primeiro passo apoiado na cama, isso sob supervisão com outra pessoa ao seu lado, dá 2 passos, 3 passos, está confortável, anda um pouquinho e aí a sua panturrilha vai começar a fazer esse movimento
que a bomba pneumática estava fazendo, e comprimir as veias da perna e fazer com que o sangue retorne ao coração. Então olha aqui, ó, que medida simples, deambulação precoce, andar o quanto antes possível, desde que esteja bom. Também não vai andar, desmaiar e ter um trauma na face, né? Então andar no momento que estiver bem e apoiado nas coisas com a supervisão de outra pessoa, e se tiver tontura, sentar imediatamente para evitar uma queda, tá? Mas deambulação precoce, uso de meia calça, diminuir o peso, não fumar, são medidas muito simples, não tem por que nós não a utilizarmos em nossa rotina da cirurgia ortognática. Então aqui é o uso da meia calça 3/4 de média compressão, eu coloquei como exemplo para você paciente. Eu gosto que use até o joelho só, não gosto daquela meia inteira porque ela dá muito trabalho para colocação, é desconfortável e, como nós sabemos, o mais comum é que a trombose venosa profunda ocorra realmente na parte distal da perna, na parte mais baixa da perna. Então a meia de 3/4 ela é muito boa, fácil de colocar, confortável, né? Não dificulta muito o movimento, não dá muito calor ao paciente. Os dedos ficam de fora, então isso torna ainda mais confortável, e eu gosto que use durante a cirurgia até o período pós-operatório por alguns dias. E durante a cirurgia tem que ter um tecido específico para que se possa usar o eletrocautério ou o bisturi elétrico, porque alguns tipos de tecido, quando essa corrente elétrica passa pelo organismo do paciente, alguns tecidos podem queimar a pele. Então, quando for comprar a meia calça, fala, eu vou operar, quero uma meia de 3/4 de média compressão que possa ser usada durante o procedimento cirúrgico. Normalmente essas meias são vendidas em cirúrgicas, lojas que vendem materiais, produtos para pessoas que necessitam de cuidados pós-cirúrgicos, pessoas que tenham problemas crônicos de saúde e que vão nessas lojas para fazer a compra. E a bomba pneumática é esse aparelho aqui, e ela vai bombeando, conforme vocês veem aqui no meu mouse, o sangue da região inferior para a região superior da pele sequencialmente, né? Então ela aperta embaixo, depois solta e aperta em cima, solta e aperta em cima, e vai drenando o sangue para a região superior e favorece o retorno do sangue para a circulação sistêmica. Tem que pedir essa bomba antes da cirurgia, o cirurgião faz a solicitação, e aí no momento da cirurgia o paciente usa e vai para o quarto depois com ela, ela fica adaptada à cama até que você possa andar, esteja confortável para andar. Então é um assunto muito relevante, a trombose venosa profunda ela é comum em pacientes hospitalizados, então é uma doença que não é tão incomum em pacientes que estão em ambiente hospitalar, principalmente aqueles que estão imobilizados, mas o bom disso tudo é que é uma patologia evitável, tem prevenção. Então, por que não prevenir? Né? Os quadros de trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar, normalmente essa profilaxia é negligenciada e não há motivo para isso. Existe até uma campanha mundial, isso não é um problema do Brasil, uma campanha mundial para que os profissionais de saúde fiquem atentos a esse quadro, para que realmente não haja complicações no pós-operatórios que poderiam ter sido evitadas por condutas simples, como as que eu mostrei para vocês previamente. Se ficou alguma dúvida, eu não tenho como responder todas as mensagens de YouTube, eu peço desculpas por isso, mas a rotina de trabalho, dia a dia, realmente eu não tenho como ir à rede social e responder tudo que está ali, e esses vídeos são feitos para vocês com carinho, de forma amadora, eu mesmo que edito, gravo, é um prazer para mim, mas eu não tenho ninguém que gerencie isso, não é um negócio, é um vídeo informativo, que eu espero que, se tenha sido útil para você e que você acha que pode ser útil para outra pessoa, compartilhe essa informação, discuta com seu cirurgião. Infelizmente eu realmente não consigo ficar respondendo todas as perguntas, tá? E é isso, até o próximo vídeo, em breve, assim que possível, porque a rotina está realmente muito difícil de me deixar gravar vídeos, eu estou retornando de férias e hoje eu tive um tempinho, e com grande prazer estou aqui fazendo mais um vídeo, e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!